bastante empolgados para receber o nosso próximo palestrante. Agora a gente vai falar sobre planejar e executar, desvendando o caminho da inovação. E para conversar com a gente, eu quero convidar ao palco Edna Maia. Uma salva de palmas. Passador de slide. Tá. Obrigada. Gente, boa tarde. Eu sou a Edna Maia. Eu vou fazer uma audiodescrição para quem está em casa assistindo e tem alguma dificuldade. Então, eu acho que eu ainda tenho 1,80 m. Eu estou usando uma camiseta azul turquesa com a marca do Sebrae, do nosso projeto Educação Empreendedora. Eu uso óculos e eu tenho os cabelos cacheados curtos. Então, essa é a minha audiodescrição. Eu sou da área de administração de empresas. Durante a pandemia, eu fui fazer pedagogia. Mas em sala de aula já estou há 15 anos. E vim falar para vocês da importância do planejamento e da execução como um caminho para a gente inovar, porque a gente ouviu muito falar de inovação aqui, de startups, de inteligência artificial, de big data, mas a gente só consegue inovar se a gente passar por alguns caminhos antes disso. Então, meu convite para vocês é que vamos refletir se a gente está planejando, mas além disso a gente está executando. Então, esse é o nosso convite de hoje. Eu adoro costurar, faço uns bolos de banana também. É nessa miscelânea de várias habilidades, que a gente vai falar também de habilidades aqui. Então, sejam bem-vindos. E vamos lá. Não. Vamos ver se está. Ótimo. Obrigada. Para a gente falar de planejamento, a gente pensa que planejar, ter foco e objetivo. Para mim, essas 3 palavras cobrem o planejamento. E a gente vai conversar sobre isso durante esses 30 minutos. Quando eu penso em planejar, qual é o meu objetivo com isso? Eu tenho foco? Eu estou presente? Vocês devem ouvir muito ultimamente que a gente está nadando no raso. E muita gente está nadando no raso. Nessa questão de conhecimento, da educação. É modismo? Não é modismo? Vai ter sobrevivência? A minha ideia é perene? A minha empresa vai sobreviver? São perguntas que a gente tem que fazer, senão a nossa inovação ela vai ser o quê? Um modismo. E ela morre muito rápido. Vamos ver. Ah, beleza. Esses 10 elementos aqui, eles foram extraídos do Fórum Mundial de 2023. São 26 habilidades lá. Mas dentre essas 26 habilidades, essas 10 estão elencadas nessa ordem por eles, tá? Pensamento analítico, pensamento criativo, resiliência, flexibilidade e agilidade, essa questão da motivação e autoconsciência, curiosidade e aprendizagem ao longo da vida, alfabetização tecnológica, confiabilidade e atenção aos detalhes, empatia e escuta ativa, liderança, influência social e controle de qualidade. Em alguns casos aqui, elas são cognitivas, elas são, muitas vezes, de alta eficácia e elas são gerenciais. Elas podem ser divididas nesses 3 quesitos. E é sobre isso que a gente vai falar ao longo dessas habilidades para a gente inovar. Primeira delas, ser curioso. Fazer perguntas. Mas fazer perguntas de verdade. E não ter vergonha de fazer essas perguntas, de buscar informações que estão o quê? Ligadas à curiosidade e aprendizagem. Então, façam perguntas e, assim, pesquisem, porque a pesquisa faz parte. Edna, mas minha empresa é muito pequena, eu estou ainda só com uma ideia, né, e eu acho que eu vou inovar nessa área. Tudo bem, independente do tamanho, a gente tem que fazer perguntas e buscar essas respostas. E estudar. Essa curiosidade tem que ser não acima do brincar. A gente, nesses 3 dias aqui na campus, eu ouvi muita gente falando de inteligência artificial, de startups, tivemos a palestra agora falando de marca, mas você tem curiosidade apenas para o seu prazer ou para o seu negócio, ou você vai misturar as 2 coisas, ou o que você acha que você quer fazer é a sua paixão. A sua paixão pode virar inovação? Ela pode solucionar um problema? Ela tem escalabilidade?
ela vai gerar que resultado para você? Então, essas perguntas você trabalha dentro da pesquisa. Então, a gente tem que se voltar para a pesquisa, independente do tamanho da nossa ideia, independente do tamanho do nosso negócio. E a gente viu agora que a gente pode trabalhar em comunidades. Eu estou numa comunidade de pensamento visual há 4 anos. E isso impactou minhas aulas. Eu levei inovação para a sala de aula depois que eu fui aprender a pensar de forma mais visual para aumentar o engajamento dos meus alunos em sala de aula e a presença. Então, olha o que a comunidade me trouxe de aprendizagem que eu pude levar para dentro da sala de aula e inovar. E eu lembro que eu dava aula às sextas-feiras. O índice de faltas é muito alto às sextas. E aí os alunos falavam assim, me encontravam pelos corredores e falavam assim, professora, o que você vai dar sexta-feira? Porque toda sexta-feira você surpreende a gente. E eu vou matar a aula essa semana e eu queria saber se você vai dar alguma coisa diferente. Eu falei, surpresa. Não vai vir para a aula, não vai saber o que vai acontecer sexta. E eu criei um movimento mesmo nas sextas-feiras e o índice de faltantes diminuiu drasticamente nas minhas aulas. Eu arrumei muitos problemas com isso também. Porque minhas aulas eram barulhentas, diferentes, e eu fui chamada na direção algumas vezes, por reclamação dos outros corredores. Mas isso é o quê? Planejar, pensar e criar alguma coisa diferente para aquele meu universo. A inovação é para o seu universo. E ela pode ser inovação só naquele momento. E você vai ter que partir e buscar outros modelos de inovação para o seu negócio. Quando eu vi essa foto, eu achei muito interessante para a gente pensar em criatividade, que é uma das habilidades que eu coloquei ali, o pensamento criativo. Esse dono desse restaurante, ele foi criativo? Foi. Ele inovou no design? Sim. Ele chama atenção? Chama. Por quê? É um espaço pequeno. Ele consegue aumentar o faturamento com isso? O que vocês acham? Sim. Não é? E ele o quê? Ele fez uma inovação no design. Mas eu tenho certeza que esse modelo também chamou atenção para outras coisas no modelo de negócio dele. Que as pessoas entraram por curiosidade. Se vão ficar lá como consumidores, é outra história. Que aí a gente tem que trabalhar o quê? A constância. Né? Na nossa entrega, no nosso produto, na nossa presença. Então, aqui, ele tinha pouco espaço e ele precisava aumentar o faturamento. E aí ele conseguiu ousar no design. E aí nós, como sociedade, a gente tem inúmeras oportunidades. Eu estou enxergando as oportunidades? Eu tenho iniciativa? Eu consigo pensar se isso serve para o meu modelo de negócio, para a minha ideia? Se eu ainda estou na faculdade, como é que eu vou empreender na minha carreira? Muita gente fala assim, que ninguém mais quer ser professor, tá, gente? Então, assim, eu fiz uma pesquisa esses dias de 900 sonhos que chegaram para mim. Eu trabalho com sonhos com crianças e adolescentes. E chegam de forma anônima para mim, que é uma dinâmica que eu criei. De 900 sonhos, 5 queriam ser professores. 5. Mas a gente pode mudar isso, porque qualquer profissão de nós que estejamos aqui, a gente pode se tornar um educador ao longo da vida. E você também pode querer ser um educador desde jovem também, não tem problema. Mas aí, você consegue inovar na sala de aula? Você está enxergando uma oportunidade para ter mais engajamento? A primeira vez que eu fiz um trabalho diferente na sala de aula, eu fiquei um pouco deprê, como diz os mais jovens. Porque meus alunos falaram assim, adorei essa aula de brincar, professora. Mas eu não queria que eles tivessem entendido dessa forma. E aí eu fiquei naquela autopunição. Quem é educador aqui está balançando a cabeça que a gente fica se punindo. E aí eu fui entender que a aprendizagem ocorreu. Foi a forma dele interpretar a minha aula. Eu falei, então vamos brincar, mas com intencionalidade pedagógica. Então eu descobri o quê? Uma oportunidade para que eu me sentisse feliz no meu fazer, que isso para mim é importante. Então, quantas oportunidades tem aqui? Quantas oportunidades foram faladas por outros palestrantes nesse palco aqui? Mas o que você vai fazer com isso? Você vai só ouvir? Você está presente mesmo? Você escolheu estar presente? Porque uma das habilidades ali é a escuta ativa, que tem entre aquelas 10. A gente está falando tanto de comunicação assertiva, de escuta ativa, mas o primeiro passo é estar presente. É prestar atenção em tudo. Senão você vai ter o retrabalho. Tempo perdido, tempo irrecuperável. Se quem está sentado aqui está focado e presente, é o desafio dessa autoaprendizagem da presença, porque a gente vai falar também de sabotadores.
Flexibilidade. Não tem como inovar se a gente não for flexível. Não tem como planejar sem pensar na flexibilidade. Por quê? Porque tudo pode mudar a partir do momento que você abriu o olho. E aí? Qual é o seu plano B para aquele dia? Qual é o seu plano B para aquele edital que você está no último dia para submeter o edital? Ou que você... Ai, gente, eu preparei tudo para usar a tecnologia. Muita gente só vincula inovação à tecnologia. Não, inovação, gente, a gente faz inovação disruptiva, a gente faz inovação em processos, a gente faz inovação incremental. O que é novo para mim hoje, neste momento, se torna inovação. A partir do momento que faz parte da minha rotina, deixou de ser inovação. A gente entende muito do que é inovação no Manual de Oslo. E a gente não vem falar dos conceitos de inovação, mas para falar que é importante pensar que, depois que eu já usei, deixou de ser inovação. Pode ser inovação na sua empresa, no seu mundo, enquanto eu não usei, ainda não é inovação para mim. Depois, eu tenho que buscar outras formas, ou de manter aquela aprendizagem, ou de trazer outras inovações também. Então, sejamos mais flexíveis. E desistir também faz parte. Desistir não é errado. Eliminar um processo, parar com uma ideia, validei aquele protótipo, não deu certo, talvez não seja o momento mesmo. Desistir não é vergonhoso. Desistir também faz parte do nosso planejamento. E aprender a trabalhar com os riscos. Tá? Equilíbrio. Eu tenho que pensar que, se eu tenho, o nosso palestrante anterior trouxe para nós a questão de ser uma ex-startup, 10 anos. Mas lá fora não tem essa exigência de ser 10 anos, você continua sendo uma startup lá fora. Tá, você quer, aquele problema que você solucionou é definitivo? Você criou aquela ideia de negócio, você planejou para que ela aconteça e resolva em 6 meses? Tudo bem, nós temos modelos de negócios com a durabilidade de 6 meses. Nós tivemos, na época da Copa aqui no Brasil, modelos de negócio que foram criados especificamente para a Copa. E tudo bem. Se pagou, chegou o resultado que você queria, você planejou, executou e alcançou o resultado? Então tá ótimo, não tem problema. Você não precisa mais daquele modelo de negócio, você vai vender aquela tecnologia, você vai encerrar aquela atividade, você pode até guardar o CNPJ, que é um número. Ter um CNPJ não quer dizer que a gente tem uma atitude empreendedora, que a gente é um empresário dentro da legislação brasileira, mas não que a gente você tenha atitude empreendedora. Então, pensar nesse equilíbrio, de pensar quanto tempo, qual é o ciclo de vida do meu produto, qual é o ciclo de vida do meu serviço. Por quê? Aqui no palco tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Tem umas 10 pessoas usando óculos, como eu. Gente, quantas vezes a gente troca de óculos? Em média, 1 a cada 2 anos. Se você vai empreender nesse ramo, você tem que conhecer. Você tem que pensar o que você pode levar de inovação para uma ótica, porque você imagina que se eu só troco uma vez a cada 2 anos, quantos clientes eu preciso ter por mês? Esse cliente só volta uma vez a cada 2 anos, a não ser que tenha um acidente antes disso, e ele quebre o óculos. O que eu posso trazer de inovação em serviços, em produtos, em experiência, que eu possa aumentar meu faturamento e manter meu ponto de equilíbrio? Aí a gente tem que pensar sempre no planejamento, no objetivo e no foco. Porque aí não adianta você pensar que você está no modelo de negócio que vai viver de modismos. E a gente tem que tomar muito cuidado com os modismos. Porque eles não vão sustentar alguns modelos de negócio. E aí onde que eu vou parar? Eu tenho que buscar equilíbrio. Porque eu não vou conseguir trabalhar nesses extremos por muito tempo. Conexões. A gente está presente nas mídias digitais. Nós estamos presentes. Hoje a gente se sente até numa obrigação. Parece que a gente é um alienígena quando a gente não tem Instagram, né? A gente pergunta para alguém, você não tem Instagram? Parece que a gente acha um alienígena. Mas nós temos pessoas hoje que escolhem não estar presente nas mídias. Mas dependendo do seu modelo de negócio, do que você quer empreender, se faz necessário. E é você que vai ter a gerência disso. Então, crie 2 perfis, se é aberto, se não é, se é público, se não é, se você vai trabalhar comunidade, se você vai trabalhar com a live semanal, semestral. Qual é a sua presença, qual é o nível de engajamento dos seus seguidores e se isso vai influenciar. Por quê? Uma das nossas habilidades é o quê? Liderança e influência social.
Nós temos liderança e influência social dentro da área que a gente atua. Quando a gente começou a falar de comunidades aqui, já surgiram dicas, né? Surgiram as experiências de comunidades e a gente sabe que a gente está numa comunidade, a gente fala assim, XY, o nome da pessoa, eu comprei lá. A pessoa também compra. Nós temos essa influência. Então, se você tem uma ideia e quer inovar, você tem liderança e tem influência social no seu modelo de negócio? Quando você fala para alguém que aquele lugar é bom, que você teve uma boa experiência, quantas pessoas compram com você? Vão com você? Vão por causa da sua dica? Quantas experiências exitosas a gente teve depois da pandemia nas compras online? Mas a gente ainda tem um mercado imenso para a gente trabalhar nessa compra do online. Então, use suas conexões a seu favor. Tem gente que está dizendo que o Facebook é atrasado, que o Facebook morreu. Eu tenho minhas reticências em relação a isso. Depende. Eu mantenho minha presença no Facebook, porque já me encontraram lá. Exatamente. Então, eu sou a favor, vou manter a minha presença lá e já consegui contratos de trabalho porque a pessoa me achou pelo Facebook. Então, está tudo bem. Então, crie suas conexões. O que você quer colocar de imagem social? Qual é a sua liderança social? Qual é o seu engajamento? Qual é a sua linha de trabalho? Porque as pessoas vão te achar por isso. A inteligência de dados está aí. O pensamento analítico está em primeiro lugar aqui naqueles 10 que eu coloquei. O que é o pensamento analítico? É você trabalhar com dados, é você ter uma análise assertiva e trabalhar com ciências de dados para resolver problemas mais complexos. E isso é primeiro lugar nas habilidades que a gente quer nas pessoas que trabalham com a gente. Seja comprometido, né? Porque a gente tem que ser comprometido. Se você se dispõe a fazer um trabalho de inovação, de mudança, você tem que pensar que você vai trabalhar em equipe, que você tem que ser comprometido, que você vai trabalhar com pessoas que você não gosta, às vezes, né? E faz parte. Eu chamo de DR, né, com meus alunos, vamos discutir a relação do trabalho em grupo, né? DRTG, que eu coloco muitos códigos na minha linguagem com os estudantes. E eles começaram a brigar num trabalho em grupo, 12 anos de idade. Tivemos que fazer mediação de conflitos. Porque eles criaram uma máquina, um robô, e no dia o robô fez um sucesso. E uns queriam vender o robô, outros não queriam vender o robô, outros disseram que gastaram mais no robô, outros disseram que gastaram menos no robô. Faz parte. Por quê? Eu trabalho com pessoas e eu tenho que aprender a lidar com as diferenças. Quando você põe no papel o planejamento, é lindo. Lindo, perfeito. Né? E a gente usa um Canva, uma outra ferramenta, melhor ainda. Mas o desafio é lidar com as pessoas. Porque a máquina a gente troca, né? Financia, pega um empréstimo. Mas e as pessoas? Como é que a gente vai se comprometer com as diferenças e com o trabalho em equipe? E aí a gente vem para esses sabotadores. Muitos de nós estamos sendo sobrecarregados de informações, como se a gente tivesse a obrigação de ser super-humanos. Né? E a gente está começando a procrastinar muita coisa. Ah, amanhã eu faço. Não, depois eu faço. Depois eu leio. Depois eu vejo. Ah, eu vou tirar isso, vou registrar isso para depois estudar. Isso não acontece depois. Então, a gente tem que pensar nessa coisa do procrastinando e com essa mente cheia de informação. Tá, o que realmente você quer? Você vai ter que fazer escolha e renúncia dentro do seu planejamento. O que você quer agora? Qual é o seu objetivo? Que resultado você quer naquele trabalho, naquela graduação, naquele sonho que você tem de empreender sua vida pessoal ou profissional? Porque outras coisas você vai ter que abrir mão. Eu estou vendo aqui no nosso público que tem uma mãe aqui com uma criança. Se a gente está naquela fase de recém-nascido, a gente não tem várias prioridades? Não dá para a gente abraçar o mundo. Não dá para a gente deixar a nossa mente daquele jeito, ali, cheia de coisas para fazer e se cobrando para fazer mais ainda. Então, você tem que sentar e fazer um bom planejamento, colocar foco, objetivo, o que eu quero, quanto tempo, e abrir mão de outras coisas. Não é o momento para outras coisas. Porque nós não somos super-humanos. E a gente precisa de mais descanso até para a nossa criatividade. E o que é bom de usar de tecnologia, ela também engessa a gente, ela amarra.
Nós já temos hoje ferramentas para deixar a gente longe da tecnologia por algum tempo, para que a gente possa descansar nossa mente. Nós já temos médicos falando para a gente desligar 2 horas antes. Nós já temos inúmeras pessoas falando para a gente tomar cuidado com isso aqui. Usar a favor da nossa estratégia de presença, mas até onde isso está tirando a nossa presença com nós mesmos e com as pessoas que a gente ama. Até quando a gente lê 10 páginas do livro e fala assim, opa, vou ter que ler tudo de novo, parece que eu não estava ali. Alguém se identifica com esse exemplo aqui? Que a gente está lendo e tem que voltar e ler de novo? Né? Então, assim, use, mas planeje o uso. Como é que você vai usar? Em que tempo você vai usar? E quanto isso está sabotando as suas entregas? Porque isso sabota nossas entregas, não é? Então, vamos olhar para isso com cuidado. As pessoas deduzem mais que dialogam. A fofoca, né, gente? A fofoca atrapalha o nosso desenvolvimento profissional. Pergunta, não fica deduzindo, pergunta. Tá, eu não entendi isso. Não tenha vergonha de dizer que não entendeu, porque senão seu planejamento, sua execução, não vai trazer o resultado, porque você, ou não escutou verdadeiramente, não entendeu, não compreendeu e está tudo bem. Nós estamos muito acelerados, falamos muito rápido, comemos letras, palavras, um bocado de coisa nesse processo, só que outras pessoas têm outros ritmos. E às vezes a gente quer trabalhar com pessoas idênticas a nós e nós não temos, às vezes, como garantir que as pessoas vão estar no mesmo ritmo que a gente. Então, assim, o blá, blá, blá atrapalha o nosso planejamento, tá? Então, perguntem, eu sempre falo, quem mais pergunta, mais aprende. E a gente não tem que se preocupar com o julgamento e a comparação. Pergunta. Não entendeu? Pergunta. Que caminhos que a gente pode pensar na inovação? Né? São muitos. Eu elenquei alguns aqui. No meu espaço tem cultura de inovação? É cultura mesmo de inovação ou é só um departamento com nome bonito? Ou é só uma área de pesquisa com nome bonito? Porque também tem isso. Identificação de oportunidades, problemas, dores, método, melhor método, gente, observação. Fecha a boca e observa, você aprende tanta coisa observando um processo. As pessoas estão esquecendo de trabalhar os processos dentro das instituições. Pesquisa e desenvolvimento, Edna, mas P&D para o meu modelo de negócio, eu sou muito pequenininho. Não, pesquisa e desenvolvimento pode ser pequeno, pode ser um Google Forms, também pode ser um setor específico da sua instituição. Pesquisa, registra, testa, né? Colaboração e parcerias. Não precisa ser sócio, mas dá para trabalhar em parceria. Eu tenho aversão a ter sócios. Vamos trabalhar em parceria. Dá para a gente, deixe claro as coisas. Dialogue. Design Thinking e métodos ágeis. São 2 ferramentas, 2 caminhos que você pode usar em qualquer ideia. E outra, a gente está na autoaprendizagem. Tem um bocado de coisa aí. Pronta, gratuita e de qualidade. Mesmo que você, como disse o colega, R$500 e uma ideia, mesmo com isso a gente às vezes pode empreender, porque nós temos muitas coisas gratuitas. Investimento em tecnologias, mas é o aprender e o compreender o uso. A gente compra um bocado de coisas, às vezes não usa, dentro das instituições, ou então até para nós, no nosso desenvolvimento profissional. Protagonismo dos funcionários. Por quê? Na cultura da inovação, muitos gestores não permitem que a gente apareça. Porque o resultado é da marca da empresa, da instituição ou da alta cúpula. E nós que tivemos no processo nunca somos reconhecidos. Então, quando a gente tem realmente uma cultura de inovação, a gente dá protagonismo aos nossos colaboradores. A gente dá o mérito para cada um e reconhece. Mas tem modelos de instituições que não dão. Se você está lá e quer continuar, tudo bem, mas não vai acontecer esse protagonismo. É você que escolhe. Monitoramento e aprendizado contínuo. Temos que observar o que a gente aprende, para que serve aquilo, por que eu estou com tanto ranço com aquela novidade. É medo? O medo paralisa e protege, depende, né? A gente é que vai dar o tamanho desse medo para essa aprendizagem contínua. Uma liderança engajada, e aí ela conversa também com esse protagonismo dos colaboradores. Se eu tenho um líder engajado, ele dá espaço de protagonismo para os colegas. Mas se eu não tenho, se eu tenho um líder inseguro, ele sabota todos os outros colaboradores porque ele tem medo de você tomar o lugar dele.
Então, a cultura da inovação vai ser impactada. Então, esses caminhos têm que ser revistos. Eles têm que ser, até às vezes, escritos também, para que a gente possa entender onde que está, vamos dizer, o gargalo da inovação no nosso modelo de negócio, na instituição que a gente trabalha. E cultura, né, gente? Cultura, volta lá na primeira. Cultura é desafiador, porque são comportamentos, tradições, e é muito desafiador para a gente mudar a cultura. E nós já temos um caminho enorme no Brasil para a gente trabalhar a cultura de comportamento, cultura de consumo, para ter cultura de inovação. Ferramentas, eu trouxe algumas para vocês pensar. Alguns já conhecem aqui a matriz SWOT, que no Brasil é fofa, né? Trabalhar o quê? Ambiente interno, externo, forças, oportunidades, ameaças e fraquezas. E a gente faz tanto do nível pessoal quanto profissional. Cada um de nós aqui pode fazer uma matriz fofa e dizer assim, onde estão minhas forças, onde estão minhas fraquezas, onde eu tenho ameaças para a minha profissão, onde eu tenho oportunidades. E a gente faz isso, gente, nas empresas hoje a cada 60 dias. A cada 60 dias. No passado chegou a ser a cada 5 anos, 10 anos, dependendo do modelo de negócio, a cada 60 dias. Canvas de modelo de negócios, é simples, dá para a gente trabalhar aquela ideia, testar. Tempestade de ideias, lança tudo. Depois você joga fora o que não vai funcionar. Mas não tem assim... mas será que isso vai dar certo? Aquele medo da validação faz com que a gente não fale nossas ideias. A gente já quer falar e ser aprovado e ser aplaudido na primeira abertura. Então, vamos pensar nessa tempestade de ideias como acolhimento. Não tem ideia ruim. A análise de tendências, nós estamos envelhecendo. Né? Daqui a alguns anos, nós vamos ser 1/4 da população idosa. O que a gente pode inovar nisso? O que a gente pode trazer de solução? Que tendência que o envelhecimento vai trazer para o consumo? Que a minha empresa ela vai atender os mais velhos? Quando a gente for 1/4? Mapa da empatia. Eu estou com a pessoa certa no lugar certo. Se eu não gosto de gente, transfere aquela pessoa. Coloca ela para fazer outra coisa. Quem não gosta de gente não tem que estar no atendimento ao público. E a gente tem que respeitar essas pessoas que são mais introspectivas. E elas têm muita valia dentro das organizações. Porque tem espaço para todo mundo. Vamos pensar nisso. Essa 5W2H é antiga, né, gente? Olha aqui. Mas a gente tem que se fazer essas perguntas para qualquer processo. Se você não tem a resposta de um deles, pula. Não tem problema. Depois você vai atrás e você responde aquela pergunta. Tá? Faça isso. Faça essas perguntas para você. O que, por quê, quem, quanto, como, quando e onde. Isso responde para qualquer ideia que a gente tenha de planejamento, desenvolvimento de ideias, para executar e a gente realmente ver a inovação acontecer. Caminhos possíveis aqui, né? Depois dessa fala, estamos finalizando. Você pode ouvir algumas dicas aqui, a gente falou de inovação, do planejamento, e não é com você. Você ligou automático, foi embora, e tudo bem, isso não te pertence, não faz parte do seu mundo. Deixa para mais tarde. Aí vem o procrastinador de novo aqui, sabotando a gente. Depois eu aprendo isso. Não é para mim hoje, não. Ou então você pode assumir uma postura proativa, uma postura inovadora. O que eu quero, como eu quero, para quando eu quero. É possível? Que tendência é essa de mercado? Qual é a cultura de consumo da minha ideia? Eu quero lançar esse produto, eu quero ter mais alunos na minha sala de aula como eu, que era o meu desejo maior, que meus alunos não fossem embora no meio da aula, porque eu gosto de fazer isso, então é diferente. E meu último slide para vocês é, quando é necessário mudar, né? A gente tem que desabrochar, a gente tem que dar a cara mesmo para o planejamento. Tem coisas que a gente faz que é bem chatinha no trabalho, não é? Então, assim, eu começo fazendo o que eu não gosto nos horários que eu tenho mais pico de produtividade. Nos horários que eu tenho baixo pico de produtividade, eu faço o que eu gosto muito. Porque aí aquela dualidade me ajuda. Isso é para mim, que é aquelas 10 habilidades lá da autoconsciência e da motivação. Então, se eu pudesse, eu não trabalharia à tarde. Então, eu gosto de dar aula à tarde, oficinas à tarde. Porque eu adoro dar aula. De manhã, eu não gosto de fazer relatório, então eu vou fazer relatório de manhã. Então, você vai procurando sua automotivação com sua autoconsciência. É isso, Mona Lisa, terminamos. Muito obrigada. Temos 5 minutinhos para perguntas. E eu agradeço a todos vocês. Oi. Temos perguntas da plateia? Ali?
Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Edna, diante das novas tendências, seja no mundo empresarial, educacional, para hoje, você analisando, qual foi o maior desafio para você em uma dessas esferas, para você tentar contornar com uma estratégia da melhor forma possível? Uma mais relevante que você analisa. É o preconceito. Eu acho que o preconceito dentro da educação existe. E eu sou educadora na área de finanças e eu fui parar numa instituição onde, por ser mulher, achavam que eu não era capaz de dar aula de finanças. Então, acho que isso é um desafio ainda para muitos de nós aqui, essa coisa de gênero ou de outra característica que a gente tenha e você mostrar seu valor mesmo e desbravar. E eu achei que eu não ia viver isso. E eu vivi isso há 5 anos atrás. Essa questão do preconceito de gênero na área de finanças. Eu acho que foi o meu maior desafio, porque me pegou de surpresa. Mas eu penso que quando você planeja o que faz, estuda, se dedica, você consegue fazer o melhor possível com o recurso que você tem naquele momento. Boa tarde. Boa Tudo tarde. bom, Edna? Em um ambiente que não é favorável à cultura de inovação, quais pequenas ações podem ser feitas ou tu acha pequenos projetos que poderiam ser utilizados para fomentar essa cultura? Existe muito a síndrome do Gabrielão, né? Eu nasci assim e vou morrer assim, né? Ainda temos culturas, esse comportamento em alguns modelos de negócio. Eu acho que o exemplo, mostrar resultados que aconteceu em outros ambientes, a persistência, o seu comprometimento com aquela instituição, porque eu penso sempre que o exemplo arrasta. Então, você traz o exemplo de outra instituição, mas uma coisa que a gente tem que fazer, a gente que atende no mundo dos negócios e estudantes, é o respeito ao tempo do outro. Às vezes aquilo está assustando, aquela outra pessoa tem medo, ela tem aquele modelo de vida, de negócio há 30, 40 anos, e você não pode chegar dizendo, mudando tudo. O respeito, mas mostrar exemplos, persistência e essa comunicação assertiva, saber a hora que eu posso falar, mas também escutar. Porque ele tem toda uma jornada empreendedora ali, numa época que deu certo. E se a gente tem medo do novo, todos antes de nós também tiveram. Então, a gente também tem que acolher esse medo e levar exemplos. Eu acho que os exemplo arrasta e o seu próprio comprometimento dentro daquela atuação. Eu tenho uma pergunta. Quando, assim, a gente já seguiu todos os processos, já é uma pessoa criativa e inovadora e está, né, conquistando o seu espaço no mercado, e como lidar com os concorrentes que, né, se sentem ciumados e tentam te sabotar, porque isso está acontecendo muito comigo. Os concorrentes sempre vão existir, né? E você pode usar para se desenvolver mais e você pode estudá-los. Quando eu falei da matriz fofa pessoal, a gente tem que descobrir quais são as nossas fraquezas, quais são as nossas ameaças. Eu, por exemplo, não falo inglês, então isso me sabota em alguns projetos. Tentei aprender, fiz uma autoanálise, então eu vou viver com essa renúncia e vou procurar ser criativa em outras coisas. E não se preocupar tanto, mas você tem que se blindar. Eu acho que a maior blindagem de nós aqui é o conhecimento. O conhecimento te dá segurança, o conhecimento, ele te finca os pés no chão e você não vai ficar igual aquele boneco do posto de gasolina, né, que não tem o equilíbrio. Então, o conhecimento, respirar fundo, contar até 10, o modelo mental de você mandar suas terapias e a pessoa só em siglas internamente. Tem vários métodos aqui, né, que a gente tem, para que você seja respeitosa, mas você blindar também a sua profissão. E assim, credibilidade. Prometeu? Faça. Planejou? Execute. Não fica aquela pessoa que promete e nunca entrega, porque aí sim você está dando elementos para o seu concorrente e ele vai realmente fazer você desaparecer do mercado. Tá? Excelentes ensinamentos, uma salva de palmas para a Edna. Obrigada, gente. Muito obrigada. Opa, teremos mais conteúdo por aqui ainda, hein? Só um